Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Hoje com uma super navalhada aqui. O tempo chegou em 0, depois voltou em 4 de novo. Isso porque eu tô tomando um bom tombo aqui da técnica, colocando as coisas no lugar. Hoje eu fiz algumas alterações para ver se aqueles travamentos não acontecem. Então eu gostaria de pedir vocês para me ajudarem aí no sentido de prestar atenção se aqueles travamentos bizarros estão acontecendo. Eu queria agradecer vocês pela audiência, queria pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. A gente já está chegando aqui a 804 pessoas assistindo ao vivo, isso é muito bom, mas a gente pode aumentar essa marca. Você que está assistindo aí pelo Facebook, eu gostaria de te convidar para vir participar aqui no YouTube e o link está na descrição da transmissão do Facebook. É muito importante lembrar que essa transmissão no Facebook ela tem uma qualidade menor, então você provavelmente está vendo tudo embaçado, não consegue ver o que está escrito aqui, mas se você vier participar com a gente aqui no YouTube, você vai perceber que a qualidade aqui é Full HD. Você que já está aqui no YouTube, se puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, é só colar essa transmissão aí no Twitter, no WhatsApp, enfim, nas redes sociais. Deixa eu começar aqui, como todos os dias, agradecendo as participações, já trazendo os primeiros comentários. Eu não sei o que aconteceu não, mas o comentário apareceu aqui em black, mas eu sei o que aconteceu sim. Provavelmente esse comentário apareceu desse jeito bizarro aqui, é porque eu não fiz a referência. Vou fazer a referência aqui do monitor, é só uma questão de um tempinho, só um segundo, pessoal. Hoje eu fiz várias modificações aqui e realmente, mas deixa eu agradecer Jeito Juliane de Ser, que manda um boa noite. Bismarck Medeiros da Silva Medeiros manda também um boa noite. Tem também aqui Gláucia Maria, olá, boa noite. E o Clicério de Almeida fala, todos são bem-vindos ao canal. Mais ofensas, palavrões, mentiras, fanatismos não serão permitidos. Você, seguidor, use o hashtag Disque Facão quando for ofendido. E você de direita, venha na ideia. Eu quero colocar no ar aqui, o Clicério estava falando comigo a respeito disso há pouco tempo atrás, e o que ele fala faz muito sentido, pessoal, porque é o seguinte, esse aqui é um canal de debate de ideias. Como um canal de debate de ideias, é muito importante que a gente consiga debater ideias e não ficar na loucura, um brigando com o outro. Então, o que eu gostaria de pedir para vocês? Vamos contradizer nas ideias, não consegui colocar o monitor no lugar, olha que beleza. Vamos debater ideias, não tem problema se você é a favor do liberalismo, não tem problema se você é a favor do Bolsonaro, tudo isso faz parte, mas o fanatismo, a falta de educação, essas coisas não são bem-vindas, principalmente aquelas pessoas que gostam de agredir as outras. O eleitor do Bolsonaro, ele tem um trunfo, o Bolsonaro venceu, mas em compensação, quem não votou no Bolsonaro pode rir do eleitor do Bolsonaro à medida que o Bolsonaro vai trazendo aí suas atitudes bizarras, mas esse bate-papo agora não merece mais confusão e briga, pessoal. A política acabou no que diz respeito à briga, em quem que vai votar, quem que vai vencer, a coisa já foi definida. Agora vamos para o campo dos debates, das ideias, num respeito mútuo para a gente conseguir evoluir. Então vou ler mais uma vez aqui o aviso do Clicério, que é moderador do canal, ou seja, o Clicério tem poderes... Como que eu posso falar aqui para ficar bonitinho? Poderes ilimitados para banir os fanáticos do canal, e ele fala, todos são bem-vindos ao canal. Mais ofensas, palavrões, mentiras, fanatismos não serão permitidos. Você, seguidor, use o Disque Facão. Ele criou uma hashtag Disque Facão, quando for ofendido. E você de direita, venha na ideia. Então, você de direita é bem-vindo, mas traga ideia, traga confrontos ideológicos, traga seu ponto de vista. Então, muito obrigado a todos vocês que estão participando. Muito obrigado também às pessoas que estão aí participando pelo Facebook, as pessoas que estão compartilhando. Isso é muito importante você também, além de compartilhar, você convidar pessoas para se inscreverem no canal Ofensas Disque Facão. Dilma Resistente fala, impedimos a votação do projeto de lei da escola sem partido. Obstruímos a medida provisória 844 que privatiza o saneamento. Bolsonaro recuou da extinção do Ministério do Trabalho. É uma citação de Paulo Teixeira. Eu tenho lá minhas dúvidas se isso são conquistas, tá, Dilma Resistente? Pode ser apenas adiamentos, que eu acho que são adiamentos super válidos,
mas não deixar que o Bolsonaro faça suas atrocidades não deixa o Bolsonaro ser Bolsonaro. Eu tenho uma crítica à esquerda nesse momento. A esquerda não deixou o Temer ser Temer. Isso foi um problema sério. Quando o Temer chegou para governar, ele chegou cheio de atrocidades. A esquerda lutou contra todas as atrocidades e, no final das contas, o trabalho da esquerda não foi percebido. Às vezes, é necessário deixar a criança tomar tombos para ela aprender a andar. Eu estou dizendo aqui que a esquerda não deva fazer oposição? Não, eles têm que fazer oposição. A crítica que eu estou fazendo aqui é o seguinte: enquanto eles conseguirem evitar que o Bolsonaro faça atrocidades, a gente nunca vai poder virar para o eleitor do Bolsonaro e falar: o Bolsonaro fez uma atrocidade. Se você perceber, Dilma Resistente, a esquerda evitou que o Bolsonaro fizesse já várias atrocidades com seus próprios eleitores. Ou seja, mesmo que a esquerda tenha sido derrotada, a esquerda está lutando para fazer o Bolsonaro governar para o povo. A esquerda tem a obrigação de fazer isso, tá, gente? Ela foi eleita para isso, o parlamentar foi eleito para brigar lá dentro pelas pessoas. O triste dessa história é que quando uma esquerda consegue reverter a anulação, né, o cancelamento, a aniquilação do Ministério do Trabalho, a esquerda evita que a sociedade brasileira tenha um evento. Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho, entendeu? Nunca o eleitor do Bolsonaro vai perceber que isso foi um trabalho da esquerda. O eleitor do Bolsonaro vai imaginar que o Bolsonaro voltou atrás depois que ele analisou e chegou à conclusão que era melhor voltar atrás. Isso é a crítica que eu faço. E eu imagino que se a esquerda não tivesse se oposto, feito várias oposições às atrocidades propostas pelo Temer, o brasileiro teria perdido um pouco, mas teria perdido menos, porque o Bolsonaro não teria vencido agora. Era necessário que o Brasil tivesse uma experiência liberal como a Argentina. E o que eu estou prestando atenção nesse momento é que a insistência, e olha, eu não estou condenando o trabalho da esquerda, ela tem que fazer isso, ela foi eleita para isso, mas eu tenho medo que a insistência da esquerda em evitar que o Bolsonaro faça merdas, não deixe o Bolsonaro fazer merdas. E sabe o que está acontecendo com toda sinceridade? A esquerda está governando através do Bolsonaro. Ou seja, a esquerda está ensinando o Bolsonaro como governar para o povo e dessa forma o Bolsonaro nunca vai realmente trucidar a população que votou nele, porque a esquerda não está deixando. A mesma esquerda que foi chutada pela população agora está lutando para evitar que essa população que chutou a esquerda sofra nas mãos do eleito Bolsonaro. Essa é a crítica que eu faço, é uma crítica muito complexa, porque quando você pensa qual a obrigação dos parlamentares de esquerda, evitar que o Bolsonaro faça merda. Mas é aquela coisa, né? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? No momento em que os parlamentares de esquerda lutam para evitar que o governante de direita faça merda, ele também evita que as pessoas percebam naquele governante de direita o tamanho da merda que pode ser feita. Se os parlamentares de esquerda tivessem deixado o Temer fazer tudo que ele queria, talvez a direita não teria ganhado agora em 2018. Léo, eu tenho fé que Lula conseguirá na liberdade. O que você acha? José Alberto Pimentel. Olha, tudo depende da consciência do povo, tá, José Alberto? Se o povo perceber realmente que o Lula é um prisioneiro político e como prisioneiro político ele só está lá para evitar que ele saindo de lá, ele evite esse entreguismo, pode ser que isso aconteça. Virgínia Sandra, Léo, por favor, coloque os moderadores hoje, tá chato demais, você passa 1 hora explicando aos aloprados dos Bozo e termina sem dar atenção necessária aos comentários que realmente vale a pena. Virgínia Sandra, o Clicério tá hoje aí com um facão cortando aí os aloprados do Bozo. Pode ficar tranquila, Virgínia. O Clicério hoje mandou as mensagens para mim com sangue no olho, falando que tem que cortar mesmo. Eu falei, olha, Clicério, eu dei uma segunda chance. Se o pessoal não sabe dialogar, então você tem a liberdade aí de podar a galera. Glória Horta, muito boa essa prosa mineira diária. Essa técnica de volta atrás seria intencional ou confusão mental mesmo? Glória Horta, o que acontece é o seguinte, Glória, se você estiver falando dessa técnica do Bolsonaro tentar atrocidades e voltar atrás. O Bolsonaro é uma pessoa que não tem conhecimento a respeito de políticas públicas. O Bolsonaro ele é um bom propagandista. A gente precisa admitir que ele fez todo um esquema de criar na cabeça do brasileiro a ideia de que existe um mal, que é o comunismo, se apresentou como solução para esse comunismo.
um mal, que é o kit gay, se apresentou como solução contra esse kit gay, um mal, que é a ideologia de gênero e a mamadeira de piroca, e se apresentou como solução contra isso. Então, o Bolsonaro não foi eleito para governar, ele foi eleito para evitar que o PT governasse. Isso é importante que a sociedade entenda. A sociedade só vai conseguir entender a eleição do Bolsonaro quando ela perceber o que aconteceu. O Bolsonaro nunca propôs nada. O Bolsonaro só propôs ser contra. E nessa briguinha do Bolsonaro de ser sempre contra, sempre propondo contra, ele não propôs absolutamente nada. Então, o que acontece? Nesse momento, ele começa a tomar atitudes que, obviamente, não são atitudes dele, são atitudes do corpo de governo liberal dele. E essas atitudes, obviamente, são todas direcionadas a beneficiar os mais ricos e maleficiar os mais pobres. Então, toda hora que ele faz uma tentativa e essa tentativa dá errado, a crítica pega em cima, pensa o seguinte: o Bolsonaro não pensa. Isso é muito importante que vocês entendam. Ele não pensa no resultado de acabar com o Ministério do Trabalho. O que ele pensa é o seguinte: ele já falava que tem muita burocracia em cima do empresário, que o empresário precisa de ter mais tranquilidade, que todas as leis trabalhistas, tudo isso é burocracia. Bolsonaro não consegue ver por detrás do Ministério do Trabalho uma investigação contra trabalho escravo, uma fiscalização do uso de equipamento de proteção individual, fiscalizações realizadas a respeito de acidente do trabalho. Ele não consegue ver nada disso. Ele imagina que o Ministério do Trabalho é só uma grande burocracia. Aí chegam aí os... vamos imaginar o seguinte: chegam aí as dicas do seu corpo de governo e ele aceita, ele vai e fala, fim do Ministério do Trabalho. Não porque ele pensa isso, mas porque algum chefão lá falou isso, o dono da Van, por exemplo, que manda mais no governo Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro. Aí o Bolsonaro pensa, olha, esse cara falou isso, eu vou fazer isso. Na hora que ele fala, vem a crítica. Durante o processo de crítica, ele fica sabendo que o Ministério do Trabalho não é só cobrar 13º e férias. O Ministério do Trabalho é uma coisa muito maior do que ele imaginava. Aí ele é obrigado a voltar atrás por causa do tamanho da crítica. O grande problema é o seguinte: no momento que ele volta atrás, as pessoas que votaram nele não conseguem perceber que ele voltou atrás de uma grande imbecilidade porque ele não tinha preparo e propôs uma grande imbecilidade. Esse é o erro da esquerda, mas é um erro que a esquerda é obrigada a cometer porque os parlamentares estão lá para lutar contra as atrocidades, contra a população. Mas é um erro, é naquele esquema que eu falo, Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. É um ciclo, porque olha, a esquerda precisa lutar contra as imbecilidades do Bolsonaro contra a população mais pobre. E porque a esquerda luta contra essas imbecilidades, ela não deixa o Bolsonaro fazer atrocidades. Mas porque ela não deixa o Bolsonaro fazer atrocidades, a população nunca vai perceber que o Bolsonaro faria atrocidades. Isso é um ciclo vicioso, porque o Bolsonaro pode chegar no final do primeiro mandato tendo governado só pelas diretrizes da esquerda. Olha como é que as coisas são complexas. Deixa eu agradecer o superchat do FAV. Léo, por que a aeronáutica e a marinha não se envolveram na política? Olha, FAV, não sei, com toda sinceridade. Não faço nem ideia de como está a divisão lá das fatias dos bolos lá nas instituições militares, mas talvez estejam se envolvendo mais por detrás, né? Não faço nem ideia. Mas enfim... Deixa eu aproveitar essa pausa para agradecer aqui as pessoas e pedir para vocês compartilharem aí para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. Se vocês puderem compartilhar essa live aí nos grupos de WhatsApp, grupos de Twitter, quem estiver assistindo pelo Facebook, por favor, venha participar com a gente aqui no YouTube para a gente conseguir aumentar o alcance. Agora, nesse momento, 1.510 pessoas assistindo ao vivo no YouTube. Vamos levar isso aqui para 3.000 porque é possível. Basta que vocês compartilhem essa transmissão nos links, né? O link dessa transmissão que está aí na descrição, pessoal do Facebook. Se quiser saber como chegar aqui no YouTube, é só clicar aí no link que está na descrição desse vídeo. Pessoal, qual que é um problema muito sério que a gente tem nas modalidades de governo e modalidades de oposição? Isso é uma coisa que a gente precisa conversar. Precisamos conversar sobre isso. Deixa eu deixar, muito obrigado, Glória Horta. Deixa eu deixar aqui o bate-papo correndo solto aqui. Esse assunto é muito importante. Vejam bem como que para a esquerda as coisas são cruéis e covardes. Quando a direita está no governo,
a oposição feita pela esquerda só ajuda a direita a governar para o povo. Veja bem, o Bolsonaro, no seu governo de transição, faz merdas. O que acontece? A esquerda não deixa que o Bolsonaro faça essas merdas, luta contra essas merdas, e o trabalho de oposição da esquerda acaba ajudando o Bolsonaro. É o que aconteceu com o Temer. O Temer queria fazer muitas merdas. O trabalho de oposição da esquerda no Congresso Nacional evitou que o Temer tivesse feito merdas. Isso porque um governo de direita, ele governa para as elites. A esquerda governa para a população. No momento em que um Congresso de esquerda não deixa um governo de direita fazer algo contra a população, o governo perde no sentido de alegrar as elites, mas ganha no sentido de alegrar o povo. Olha que coisa cruel. No momento em que a crítica obriga o Bolsonaro a não destruir o Ministério do Trabalho, o Bolsonaro ganha. Ele não perde em nada. Por quê? O Bolsonaro não queria destruir o Ministério do Trabalho. Quem quer fazer isso é o dono da Havan. O Bolsonaro deve a destruição do Ministério do Trabalho para o dono da Havan. Mas quando a esquerda entra criticando, o Bolsonaro volta atrás e vira para o dono da Havan e fala: eu não posso pagar a dívida que eu tenho com você porque a crítica pegou em cima. Ou seja, a oposição da esquerda só ajuda o Bolsonaro. Agora vamos pegar do outro lado. Em contrapartida, a oposição da direita contra a esquerda só ferra o presidente. Vejam o governo da Dilma. No segundo mandato da Dilma, o Aécio Neves conseguiu fazer maioria no Congresso Nacional e criou toda uma estrutura de oposição contra a Dilma. Tudo que a Dilma queria fazer para o povo, o Congresso barrava. Vocês entenderam? Olha como que a vida de um político de esquerda é uma coisa extremamente cruel. Quando o Congresso de esquerda faz oposição ao presidente de direita, o presidente de direita ganha. Por quê? O presidente de direita tem dívida com os empresários e ele deixa de pagar essas dívidas com os empresários, são dívidas que vão fazer ele menos popular. Ou seja, quando o Bolsonaro for pagar uma dívida de campanha para o dono da Havan, acabando com o Ministério do Trabalho, o Bolsonaro vai queimar o filme dele. Mas porque a esquerda se opõe a isso, porque a crítica se opõe a isso, o Bolsonaro, na verdade, ganha. Ele pode virar para o dono da Havan e falar: olha, o dono da Havan, eu não vou pagar a minha dívida de campanha, eu não vou poder acabar com o Ministério do Trabalho, você não vai poder ter trabalhador escravo. Por quê? Porque a crítica pegou em cima, a esquerda pegou em cima, a minha popularidade vai cair. Em contrapartida, quando é um governante de esquerda que já tem a obrigação de governar para o povo e o Congresso não deixa esse cara trabalhar, a coisa fica difícil. Como é que a Dilma ia explicar para a população em 2014, 2015, que ela não estava governando porque o Congresso não deixava? É uma coisa bem complexa. Então eu falo com vocês com toda a sinceridade, é bem difícil um político, principalmente o executivo, ser de esquerda. O político de direita, ele só ganha. Quando ele perde, ele ganha. Porque quando ele perde no Congresso, ele ganha popularidade. Ninguém vai falar que o Bolsonaro voltou atrás porque a esquerda fez pressão. As pessoas vão falar que o Bolsonaro voltou atrás porque teve um surto de consciência na cabeça dele e isso fez ele voltar atrás. Só para vocês verem como que política é uma coisa bem cruel. Deixa eu ler aqui, o Marco Eduardo fala: então Bolsonaro ganhou por causa do dono da Havan. Então esse carequinha é foda mesmo, hein? O Bolsonaro devia chamá-lo para ser ministro. Olha, não precisa, o cara já é milionário, ele não precisa. Eu falo dono da Havan, quando eu falo dono da Havan, obviamente, eu estou falando sobre esse consórcio de empresários que se uniu no entorno do Bolsonaro para financiar aí o impulsionamento de WhatsApp, impulsionamento de Twitter e principalmente a compra dos pastores evangélicos, tá, Marco Eduardo? O dono da Havan, na verdade, é como se fosse uma forma de citar todos os empresários que se uniram ao redor do Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro ganhou por causa desses empresários. E não é simplesmente por causa desses empresários, é por causa do pacto que foi feito com esses empresários. Acabar com o seu, com o meu, com o nosso direito de pessoas pobres trabalhadoras. Aí o que eu te falo com toda sinceridade é que no momento em que a esquerda entra no meio e evita que o Bolsonaro pague uma dívida de campanha, como acabar com o Ministério do Trabalho, a esquerda está lutando pelo trabalhador, mas na verdade ela está ajudando o Bolsonaro. É uma coisa extremamente cruel a função da esquerda na política. Quando ela acha que ela derrotou o presidente, ela ajudou o presidente a não perder popularidade. A coisa é séria, a coisa é bizarra, é triste, dói o coração e é triste, mas é real.
Deixa eu trazer aqui. Paulo Guedes é pior que Bozo. Paulo Guedes não conhece o que é orçamento público. 2018, Bolsonaro presidente. 2023 tem mais. Sandro Valverde. O detalhe é o seguinte, Sandro Valverde. A gente só não sabe se em 2023 você vai estar aí com dinheiro para poder pagar a internet para ficar oprimindo, né? Porque à medida que a classe média vai ficando classe baixa, a classe baixa vai entrando na extrema pobreza, pode ser que você não esteja aí nas condições de oprimir pela internet. Pode ter certeza que isso está acontecendo, que depois que vocês conseguiram colocar o Temer no poder, mais de 1 milhão de pessoas saíram dos planos de saúde. Isso é só um indicador daquilo que vocês têm conquistado aí com essa luta suas contra o PT. E eu falo com toda sinceridade, aquele eleitor do Bolsonaro que acha que derrubou o PT, né? O eleitor do Bolsonaro é muito bobo. Ele vira e fala, acabamos com a Dilma. Não, a Dilma tá lá linda, bela, solta e livre, recebendo a aposentadoria dela, na maior tranquilidade do mundo, super amada, porque por mais que existam pessoas que não gostem dela, existem pessoas que a amam. E eu falo com você com toda sinceridade, quem tá na merda é quem tirou a Dilma, quem tá na merda é quem tirou um governo que governava pro pobre. O PT não. Eu fico olhando Minas. Gente, o exemplo mais... digamos que o exemplo mais claro que tem, e é um exemplo para fazer assim, uma história, para fazer um filme, para mostrar para o mundo, é a história de Minas, o estado de Minas. O governo Pimentel, que entrou no poder com o intuito de governar pro funcionário público, em especial para os professores, teve dificuldade financeira, não conseguiu pagar os professores em dia. Aí os professores foram pirraçar o Pimentel. Muitos professores se viraram contra o Pimentel e falaram que não, Pimentel nunca mais, a gente vai pirraçar o Pimentel. Aí na reta final, por causa das doses exageradas de fake news, o Pimentel não chegou nem no segundo turno. Mas o Anastasia chegou em segundo lugar e quem ganhou aqui em Minas foi o Zema. A diferença é o seguinte, enquanto o Pimentel lutava pelo professor funcionário público, o Anastasia propunha pagar o salário em dia, mas ninguém sabia se ele ia realmente pagar em dia, o Zema deixou bem claro que vai privatizar. Aí o professor que pirraçou o Pimentel elegeu o Zema. Então, você acha que você prejudicou o Pimentel? Eu te pergunto com toda a sinceridade, professor mineiro, você acha que você prejudicou o Pimentel? Não, Pimentel tá lá tranquilaço na casa dele, agora livre dessa, assim, a partir de janeiro, livre dessa maldição que deve ser governador e ter que lidar com tudo isso, porque de um lado tem o ego, né? A pessoa, não, sou o governador, sou o presidente, mas de outro lado tem uma montoeira de coisa para resolver, e eu tô falando montoeira porque eu tô em Minas. E eu te falo com toda a sinceridade, quem tá com o pip no espeto é o professor mineiro, que fez pirraça com o Pimentel e colocou o Zema no governo de Minas. Esse tá com o pip no espeto. Esse sim, não sabe o que vai acontecer no dia de manhã. Pimentel não. Pimentel tá garantido, a vida dele tá garantida, provavelmente tem patrimônio para viver, ele e o resto da família toda aí, mais 2 gerações. Vocês acham mesmo que pirraçaram? Será que o professor mineiro, nessa altura do campeonato, acha que ele pirraçou o Pimentel? Será que o professor mineiro acha que pirraçou o PT? Não, não. O pobre se pirraçou nessa. Então eu falo com toda sinceridade, o eleitor do Bolsonaro que acha que pirraçou o PT com essa brincadeira, ele se pirraçou. O que está acontecendo aí, Jennifer? Que milagre que você fez pra Luísa parar de gritar. Que a Luísa agora é assim. Na hora que ela me vê, ela já começa. Tá muito difícil. Ortoniel Souza. Léo, não seria arriscado se omitir para ter razão política? Não, com certeza não. É por isso que eu falo, tá, Ortoniel? A obrigação dos políticos de esquerda é essa. O que eu falo é da triste realidade de um político de esquerda. Ele luta para evitar que o Bolsonaro faça atrocidades e no momento que ele luta para evitar que o Bolsonaro faça atrocidades, ele ajuda o Bolsonaro porque ele cria uma condição para o Bolsonaro não pagar as dívidas. Vamos imaginar o seguinte, você fez uma conta e comprou um carro zero, por exemplo, na mão de um empresário lá. Aí o seu inimigo vai, de alguma forma,
descontar daquele empresário e bota fogo no computador daquele empresário, ele perde as contas. Ou seja, você não vai pagar mais o empresário. O seu inimigo acabou te livrando de uma dívida, né? Um exemplo bem esdrúxulo, só para dar uma ideia do que acontece nessa oposição da esquerda. Porque a oposição da direita contra a esquerda evita que a esquerda governe para o povo mais pobre. Só que a oposição da esquerda contra a direita evita que a direita faça atrocidades contra o povo mais pobre. Ou seja, no momento em que a esquerda faz oposição ao Bolsonaro e evita coisas do tipo acabar com o Ministério do Trabalho, ela ajuda o povo, mas ela ajuda principalmente o Bolsonaro. Mas a esquerda não tem outra opção, a obrigação dela é fazer isso. Nesse momento, os congressistas de esquerda estão lá lutando pelo direito dos professores se expressarem. Eu falo com toda sinceridade, qual que é o resultado de uma lei dessa aí, de escola sem partido, passar no parlamento e ser tida como constitucional? O resultado é que a gente vai ter a manutenção do status quo. Significa que de agora até a eternidade, o filho de pobre vai morrer pobre porque ele não vai poder escutar nada a respeito de transformação social. O filho de pobre vai ser preparado da mesma forma que a Rede Globo faz a dramaturgia dela, colocando o negro sempre como ladrão, colocando a polícia sempre matando as pessoas. Ou seja, a Globo dita o que vai acontecer no futuro da sociedade através das novelas. Na novela, o negro só serve para ser empregado, a menina escura só serve para ser empregada. Da mesma forma vai ser nossa escola. A nossa escola não vai poder falar sobre transformação social se a lei, se essa lei aí do Escola Sem Partido passar, porque você não vai poder falar nada contra o que está acontecendo atualmente, mas o que está acontecendo atualmente é uma exploração dos capitalistas contra os trabalhadores. Isso é natural num país subdesenvolvido como o Brasil. Você não pode falar contra isso, mas se você não pode falar contra isso, você está automaticamente aprovando isso. Isso é uma coisa bem complexa. As pessoas não conseguem perceber que quando você deixa de falar contra uma coisa que você acha que está errado, você está legitimando aquela coisa que você acha que é errado. No momento que uma escola sem partido é aprovada, os professores perdem essa condição de fazer uma transformação social. E se os professores perdem essa condição, eles se transformam em instrumentos de perpetuar essa situação para sempre. Qual que é o trabalho da esquerda nesse momento? Mesmo que a esquerda tenha perdido, e isso é uma coisa muito triste imaginar que mesmo que a esquerda tenha perdido o cargo lá de presidente da República, ou mesmo que a direita tenha vencido a presidência da República, a esquerda ainda quer lutar para proteger aquele povo que elegeu o Bolsonaro, para que aquele povo tenha condição de ter aí uma orientação a respeito de transformação social. Mas tá errado? Não, é obrigação deles. O que eu falo é exatamente sobre essa questão disso ser muito covarde, né? Se você parar para pensar, é uma situação muito covarde para a esquerda ser obrigada a ajudar o Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro prometeu para as elites fazer atrocidades, a esquerda entra nesse processo contra as elites e a favor do interesse do Bolsonaro, que é manter sua popularidade. O Bolsonaro não perdeu. Quem perdeu foi o clube da Havan, que queria o fim do Ministério do Trabalho. O Bolsonaro ganhou uma justificativa para não pagar a dívida de campanha. É triste. Eu não acho que a esquerda está fazendo errado, ela tem a obrigação de fazer isso, mas o triste é imaginar que isso acontece dessa forma, e porque acontece dessa forma, dificilmente nossa sociedade vai ver do que Bolsonaro seria capaz. Se você for parar para pensar, Bolsonaro já tinha falado em acabar com o Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho, todas essas atrocidades que o Bolsonaro propôs. Se não fosse a crítica, o que eu acho que a crítica tinha que bater de cima para fazer ele voltar atrás, com certeza, porque aí já é um caso que envolve, digamos que, relações internacionais, é uma coisa que nunca seria revertido. Essa questão aí do Brasil acabar com relações comerciais e até relações diplomáticas com os países árabes através de um apoio unilateral a Israel. Isso aí eu acho que guerra contra a Venezuela, isso aí é uma coisa que a crítica tem que pegar firme mesmo para que isso não aconteça. Mas esses outros pontos aí eu acho que o povo deveria ver o Bolsonaro concretizando.
A esquerda não está errada de lutar contra, ela tem a obrigação de lutar contra, mas eu gostaria de ver o Bolsonaro acabando com o Ministério do Trabalho, o Bolsonaro acabando com o Ministério da Agricultura, porque senão ele chega no final do mandato dele e fala que foi ele que refletiu e chegou à conclusão que ele não deveria acabar com isso. Ou seja, a esquerda está ensinando ele a governar, mas ele não vai admitir isso no final do mandato. No final do mandato ele vai falar que ele foi o bom, que no final das contas ele governou para todo mundo. Por quê? A esquerda está governando através do Bolsonaro. Entenderam? A esquerda está fazendo a pauta de esquerda acontecer através do Bolsonaro. É triste isso, porque no final das contas a gente gostaria que o Bolsonaro mostrasse para o eleitorado como que ele é cruel, como que ele é covarde, mas pode ser que a esquerda não deixe isso acontecer. Otoniel Souza, Léo, não seria, então deixa eu chegar no final, não seria arriscado se omitir para ter razão política? Poderíamos entrar numa rota de retrocesso ético-social contrária até mesmo ao ideal social progressista de resistência, mesmo numa dinâmica de avanços e retrocessos cíclicos. Eu tenho minhas dúvidas, Otoniel. Eu tenho minhas dúvidas porque eu não sei, com toda sinceridade, se existiria outra forma do pobre entender que ele não é de direita, a não ser ele ter um governo de direita. Eu acho que só viver o que a Argentina está vivendo vai corrigir o Brasil dessa loucura, dessa piração que o Brasil entrou aí de querer pirraçar o PT a qualquer custo. Somente o governo Bolsonaro coloca juízo na cabeça do eleitor do Bolsonaro. Se a esquerda não deixar o governo Bolsonaro acontecer, a esquerda jamais vai ter a oportunidade de mostrar para o brasileiro o que é o governo Bolsonaro. Eu acho isso, mas também não acho que a esquerda está errada em lutar contra. Ela foi eleita para isso. Se nós temos um parlamentar de esquerda dentro do Congresso, ele tem a obrigação de se matar contra isso. Mas eu fico triste, porque eu acho que deveria ser o contrário. O Brasil deveria dar uma oportunidade pedagógica para que o Bolsonaro pudesse descer o chicote no lombo do eleitor dele, para o eleitor dele perceber que o eleitor dele não é representado por aquilo que ele fala, né? É muito jovem brasileiro achando que não precisa de direitos trabalhistas, é muito brasileiro aí falando que é empresário, que é investidor. Tem um grupo interessante na internet que são os inflacionistas, deflacionistas, todos eles, todo mundo igual nos grupos, né? Inflacionistas, deflacionistas, escola austríaca, eles são os economistas de Facebook. Se você olha lá e pergunta a profissão de todos eles, são jovens, 14, 15, 16 anos, alguns mais velhos lá com 20 anos de idade, todos eles são investidores. O que você faz da vida? Eu sou investidor. Aí você acha que você está conversando aí com um banqueiro, um cara realmente rico. Não, todos são investidores. Aí um deles lá conseguiu ultrapassar os níveis de investimento, tornou-se um dos mais bem-sucedidos, conseguiu comprar um Bitcoin. Aí são investidores. Mas esses grupos precisam entender que eles não são representados por esses ideais de direita. No momento que você acaba com o Ministério do Trabalho, no momento que você acaba com uma proteção do SUS, por exemplo, no momento que você acaba com isso, as pessoas começam a perceber que não é tão fácil assim. Então, às vezes, suspender essas coisas aí durante o governo Bolsonaro para o povo sentir no lombo a necessidade dessas coisas é bem melhor que manter o Bolsonaro fazendo tudo isso porque a esquerda está pressionando, para chegar no final do mandato do Bolsonaro, ele ser eleito de novo. Afinal de contas, não deu nada errado, ninguém deixou ele fazer coisa errada, mas é muito complicado. Igaratubi, YouTube, aqui de Goiânia, PE, Prof. Emanuel. Léo, derrubaram Dilma e esquerda. Acho que é o Prof. Emanuel, que é o dono desse que manda o superchat. Muito obrigado, professor Emanuel. Derrubaram Dilma e a esquerda, disse fora Temer, mesmo voltando atrás com o ministério, vamos fora Bozo. E aí destruir a carreira política do Bozo. O que tu acha? Olha, Igaratubi, YouTube, você só consegue destruir a carreira política do Bozo deixando o Bozo ser quem ele é. Porque é o seguinte, vamos imaginar, é o ponto de vista meu, um ponto de vista crítico, e eu peço, por favor, que a esquerda não faça isso. Peço, por favor, é mais ou menos assim, olha, eu estou dando uma receita que é uma receita muito cruel, mas eu te peço, por favor, não aplique essa receita sob hipótese alguma. Mas eu tenho consciência que a única forma desse povo entender o que o Bolsonaro é se o Bolsonaro tiver a oportunidade de ser quem é. Eu vou te dar uma ideia. Imagine o seguinte, imagine que você quer contratar uma pessoa para a sua empresa, para o caixa da sua empresa. Aí chega um amigo, que é muito amigo seu, e fala com você a seguinte coisa, olha, professor Emanuel, esse cara é ladrão.
Aí você fala, não é ladrão não, eu confio nele, olha, o cara é bonito, igual olho claro, igual o pessoal da Globo. Mas o cara fala assim, não, mas esse cara é ladrão. Não, mas eu confio nele. Ou seja, você deixou de confiar na palavra do seu amigo para confiar no cara que seu amigo falou que é ladrão. Aí você coloca esse cara como caixa da sua empresa. Mas o seu amigo gosta tanto de você e não quer te ver perder absolutamente nada, que ele senta do lado desse cara e fica vigiando esse cara o dia inteiro. Pode ser que você, por perceber que esse cara não é ladrão, porque o seu amigo está vigiando, pode ser que você dê uma promoção para esse cara e coloque ele como gerente de todas as lojas. Entendeu? Então, se o seu amigo se distanciar e permitir que esse cara te roube um pouquinho para você entender que esse cara é ladrão, você não vai dar mais corda para esse cara. Então, o que eu vejo hoje é o seguinte, se a esquerda continua ensinando o Bolsonaro a governar e o Bolsonaro vai se adaptando, pode ser que a esquerda ajude o Bolsonaro a se tornar um monarca. Porque o Bolsonaro está tão flexível, se fosse outro governo de direita, não faria isso. Mas o Bolsonaro está tão flexível que a esquerda pode fazer o Bolsonaro virar um Lula através dos boicotes, porque a esquerda vai falando, não, agora você tem que fazer tal programa, agora você tem que fazer isso. Pode ser que a esquerda governe através do Bolsonaro e o grande problema é que a sociedade vai eleger o Bolsonaro de novo, porque fez um governo de esquerda através do Bolsonaro. Mas é muito controverso esse ponto de vista meu, a gente precisa admitir, mas eu tenho aí essas dúvidas. Se seria lícito, né? Se faria sentido a esquerda continuar governando a esquerda através do Bolsonaro, através de críticas. Roberto de Pixes, volto a falar, tá? Todas as vezes que o Bolsonaro voltou atrás foi por causa da crítica. Ele tinha decidido fazer merda, mas o eleitorado dele vai pensar que ele refletiu e voltou atrás sozinho. Esse é o grande problema. A esquerda talvez pense que o eleitor do Bolsonaro vai perceber. Não vai. Léo, governo do Bozo me lembra aquela brincadeira de criança. Vivo, morto, fim, ministério, volta ao ministério, junta ao ministério. Muito obrigado, Roberto de Peixes. Roberto de Peixes, muito obrigado pelo superchat, está mais ou menos isso, ele faz a tentativa e vê, vamos ver o que dá. Ah, deu ruim, vamos voltar atrás. José Carlos Costa, Léo, fale das acusações do duplo Aécio ao 247 sobre a pesquisa Vox, eles dizem que foi lavagem de dinheiro, o que você acha que eles pretendem? Há um bando de invejosos que pretende queimar o filme do 247, porque eles não conseguiram ser do tamanho do 247. A grande realidade é essa. O duplo AS ele começou a ter uma ascensão gigantesca, começou a crescer demais. O sonho deles era que eles fossem a Rede Globo da esquerda. O sonho deles sempre foi protagonismo. No momento que eles não conseguiram, isso porque, olha, com toda sinceridade, o Léo Atush tem toda uma tradição na comunicação de esquerda, é um cara confiado pela esquerda, porque a esquerda sabe que ele não vai trair. É mais ou menos assim, olha, a esquerda sabe que o Léo não vai voltar atrás se a direita oferecer mais dinheiro. Ele tem uma ideologia em cima disso. O duplo Aécio, ele achou que bastava falar grosso e ficar fazendo confusão que eles iam passar todo mundo. Eles estavam crescendo, de uma hora para outra despencaram. Aí começaram a falar mal de todo mundo. Eles tentam bater no 247 porque o 247 é o maior. É a mesma coisa. Como que o Sérgio Moro fez para ficar famosinho? Bateu no Lula porque o Lula é o maior. Eles pretendem só protagonismo. Como eles não conseguiram brilhar, eles estão tentando apagar o brilho de quem está brilhando. Agora, falar que pesquisa Vox foi lavagem de dinheiro, por que lavagem de dinheiro, sendo que foi uma doação feita pelo povo, gente? O Léo simplesmente quis experimentar uma nova forma de fazer pesquisa para ter condição de fazer pesquisa sem precisar de esperar aí Datafolha, sem esperar essas coisas. Simples assim. Aí os caras querem criar a teoria da conspiração em tudo, para vocês terem uma ideia. Lógico, eles não foram decisivos para o Bolsonaro vencer, mas eles foram importantes, porque eles trabalharam muito nessa coisa de que o Haddad é um traidor, o PT traiu Lula, essa coisa aí foi muito aproveitada. Esses caras aí, com toda a sinceridade, são uns invejosos. A única coisa que eu tenho para falar do duplo AS é isso, são invejosos. Começa pela falta de capacidade técnica. Eles não têm capacidade técnica para fazer um bom trabalho. E quando falta capacidade técnica, o cara parte para apelação. Aí as análises deles são baseadas em agressões. Aí o cara quer fazer... quer colocar coisa sexual numa análise de uma ministra do STF. Quer fazer... junção sexual. É muito infantil. Eu fico imaginando como que tem gente que ainda consegue assistir esses caras. Porque é muito infantil, gente. É muito infantil. Olha, o que aconteceu com esses caras comigo foi muito estranho.
No momento que eu falei que não era inteligente, eu nem citei o nome desses caras, eu falei, não é inteligente, sob hipótese alguma, ficar falando que o Haddad traiu o Lula. O caminho não é esse, o caminho é todo mundo se unindo em torno do Haddad para a gente conseguir vencer o mal maior. O que aconteceu? No momento que eu falei isso, o cara me chega e faz aí uma ameaça de que ia mostrar para todo mundo que eu comprei TCC de pós-graduação. Eu falei, na sequência, eu falei, por favor, mostra aí que eu comprei TCC de pós-graduação, faço questão que você mostre isso. Então é uma coisa bem complexa, esses caras não servem, sabe? Eu fico impressionado como que algumas pessoas, eu acho que eles poderiam ter entrado com uma coisa que não é tão séria, já que a finalidade deles era só fama. Eles poderiam ter entrado fazendo comentário de futebol, eles estariam ganhando muito mais dinheiro, estariam bem mais famosos, porque entretenimento é bem mais fácil. Eles poderiam ter entrado aí nessa onda, mas não. Eles preferiram, digamos que, dar o tombo e entrar nesse negócio da política. Quando não deu certo, eles começaram a querer queimar o filme de todo mundo. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, eu cliquei aqui e perdi a outra. A esquerda precisa do Bolsonaro. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Cris Mendes. Muito obrigado, Cris Mendes, pelo superchat. Eu deixei ele um tempão, depois acabou que eu tirei, mas eu vou ler aqui que eu consegui recuperar na outra tela. Ela fala, a esquerda precisa deixar Bolsonaro ser Bolsonaro. Vamos nos preocupar em esclarecer as fake news que nos prejudicaram e lutar por Lula livre. Estopa, como nosso porta-voz urgente. Muito obrigado, Cris Mendes. Eu acho, com toda sinceridade, que o que a gente deveria fazer é incentivar isso. Incentivar isso, exatamente. A esquerda deve deixar o Bolsonaro ser o Bolsonaro e criticar. Fazer críticas e não fazer pressão, não. Não faz pressão, porque senão ele vai voltar atrás. Todo mundo faz críticas dentro da esquerda, explica qual serão as repercussões. Deixem que as repercussões venham. É o meu ponto de vista. Lógico que eu sei que é muito tranquilo, né? Muito tranquilo. É muito complicado imaginar que a esquerda faça uma coisa dessa, mas seria o certo, seria isso. Só assim seria possível Bolsonaro ser Bolsonaro. Imaginem vocês, olha, coisas que o Bolsonaro já fez proposta e voltou atrás, né? Transferir a embaixada brasileira para Jerusalém, embaixada de Israel, brasileira em Israel para Jerusalém. Ele já propôs fim do Ministério da Agricultura, fim do Ministério do Trabalho, tentou colocar aquele deputado lá condenado por corrupção como ministro. E nessa brincadeira aí, o bicho pegou, o deputado voltou atrás, todo mundo desistiu, muita crítica. Tentou colocar como ministro o dono de uma das empresas que fez o impulsionamento de fake news no WhatsApp. No final das contas, quando caiu na crítica, voltaram atrás. É importante que a crítica aconteça, mas depois tem que deixar o Bolsonaro cometer o erro, porque senão, para o eleitor do Bolsonaro, que é completamente alienado, o Bolsonaro pode virar e falar, na hora que eu percebi que o cara é corrupto, eu cortei. Gente, o Bolsonaro, ele chegava ao ponto de chegar dentro do Congresso Nacional e votar a favor do Temer. Depois chegava no Facebook e falava com o pessoal que não, que é contra aquilo. Ele é contra, mas ele votou a favor. Só para vocês terem a ideia de como que o eleitorado do Bolsonaro é alienado. Então eu acho que a esquerda tinha que usar outra estratégia. Vai criticar? Vai, mas deixa acontecer primeiro. Não assusta ele de início, igual eu falei. Pô, se o cara quiser colocar o Cunha no governo, nós vamos criticar antes? Não, gente, deixa o cara fazer. Deixa o Bolsonaro fazer primeiro. Depois que ele fizer e tiver feito, aí começa a crítica. Isso que é importante. Agora, o que a esquerda ganha com isso? Com toda a sinceridade, evitando que um cara corrupto entre no ministério do Bolsonaro. Tinha que ter entrado. Não tinha que ter sido, essa coisa não tinha que ter sido evitada. Ele tinha que entrar um mês depois, isso que é importante. Deixa o cara entrar, deixa o corrupto entrar no ministério dele. Um mês depois começa a crítica, mas aí já está no ministério. Hoje ele tem o argumento de falar que o cara não foi chamado para o ministério, mas na hora que ele descobriu que é corrupto, ele voltou atrás. Hoje ele tem essa desculpa. Ou seja, a esquerda continua dando munição para o Bolsonaro trabalhar. Eu não sei, eu fico muito impressionado como que a esquerda não pensa isso, né? Ah, quer colocar dentro de um ministério o cara que impulsionou o fake news. Guarda, espera. Deixa o cara assumir como ministro e aí começa a crítica. Isso é que é importante. Se
criticar antes, dá essa brecha para ele. Ele sempre vai falar, não, eu voltei atrás porque eu fiquei sabendo, né? Eu sou contra a coisa errada. Deixa eu ver aqui os comentários. Personal Trainer. A dieta de 21 dias é um método inovador e cientificamente comprovado para você perder 5 a 10 quilos de gordura corporal em apenas 21 dias, 100% garantido. Eu vou pedir o Clicério de Almeida, que é especialista em saúde, para falar se isso é verdade ou mentira. Deixa o comentário aí, Clicério. A esquerda é e sempre foi burra. Olha, mensageiro, eu não sei se você é de esquerda ou de direita, mas nesse ponto eu preciso concordar. Porque toda hora que o Bolsonaro vai fazer uma merda, se a esquerda critica antes e ele volta atrás, ele não vai fazer merda. A esquerda está ajudando ele. A esquerda virou a equipe de governo do Bolsonaro. Concordo. Com isso concordo, mas com relação à aposentadoria, temos que criticar. Neia Alves. Claro, mas a questão da aposentadoria, Neia, tem que cair sobre o Bolsonaro. Essa questão da aposentadoria não pode acontecer, sob hipótese alguma, durante o governo Temer, no final do governo Temer, porque quem tem que carregar essa culpa é o Bolsonaro. Então o que tem que acontecer? Tem que brigar bastante agora. Brigando agora, cai para cima dele depois. O que eu acho que o governo não pode fazer, sob hipótese alguma, a esquerda não pode fazer, é evitar que ele coloque corruptos nos ministérios. Quando o Bolsonaro convidar alguém envolvido em corrupção para o seu ministério, a esquerda tem a obrigação de deixar. Porque assim ele vai encher o ministério de corruptos, depois a esquerda vem com a crítica. Deixa eu pedir vocês para ajudarem aí, compartilhando para a gente aumentar o alcance. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou vendo aqui que está despencando a audiência, o que significa que provavelmente a transmissão está caindo em alguma região. Isso acontece quando o sinal fica muito fraco em alguns lugares. Por favor, quem puder vir do Facebook para o YouTube, eu agradeço muito. Se você puder também compartilhar esse link aqui do YouTube, isso é muito importante. Isso ajuda a gente a aumentar o alcance. Deixa eu ver aqui. Estopa, já marcou sua ida para fora do Brasil? O Fabrício pergunta. Olha, Fabrício, de vez em quando eu dou um rolê, tô querendo dar um pulinho em Cuba. Tem um amigo meu que tá até lá em Cuba agora. Eu falei com ele, vá para Cuba. Tô querendo participar também, tô querendo conhecer também a Venezuela. Mas se você estiver falando de ida definitiva, ainda não. Eu tenho um projeto que envolve a Itália, lembrando que eu sou cidadão italiano, tem um projeto que envolve uma parceria de Brasil e Itália, é uma coisa que eu sonho a fazer há muito tempo e eu quero começar daqui uns dias a evoluir esse projeto, mas eu não sei se eu preciso sair do Brasil não, estou pensando, não marquei ainda não. Pode ficar tranquilo que se o Bolsonaro for matar todo mundo, igual ele está prometendo prender 100 mil pessoas, eu vou tentar fugir antes que me prenda. Léo, o problema é que Bolsonaro vai continuar fazendo merda. Exatamente DRM mecânico, mas só que a gente tem que deixar que ele faça merda para criticar depois, porque senão ele não vai fazer merda. Se toda hora que o cara for... É o caso da criança, gente, olha. A criança só aprende tomando tombo. Se toda hora que a criança for tomar tombo, você vai lá e evita, não adianta. Tem um caso... assim... Não que isso seja uma coisa ruim, mas eu trabalhei em Belo Horizonte, uma época, como técnico responsável por uma produtora de cinema. E eu era extremamente desvalorizado. E eu me matava para tudo dar certo. E uma vez uma pessoa, a secretária, a Ana, secretária dessa empresa, virou para mim e falou assim, Léo, eu vou te explicar o porquê que você não tem valor. Porque do jeito que você faz, ninguém vê o problema acontecendo. Aí ela contou para mim como que acontecia antes. Olha, antes de você trabalhar aqui, o Senen, que era o cara que dava manutenção, era chamado para resolver quando estava pegando fogo. Então, toda vez que o bicho pegava, o Senen era convidado para resolver o problema e todo mundo ficava feliz, porque via o problema e via o problema solucionado. Depois que você começou a trabalhar aqui dentro, nunca mais o povo viu o problema. Então, você se tornou um elemento inútil. Eu até tentei explicar isso para os rapazes da empresa brasileira de eletricidade que está sendo agora privatizada. Falei, olha, o grande problema dos eletricitários é que as pessoas não percebem o trabalho deles. As pessoas só perceberiam se eles não existissem, porque aí o sistema elétrico ia parar. Por que eu estou falando isso? Porque eu consigo ver um pouco daquilo
que eu passava nessa empresa, que eu era extremamente desvalorizado. Eu só comecei a ser valorizado depois que eu saí, não saí de sacanagem, eu saí porque eu mudei do Brasil, que aí realmente eles começaram a passar dificuldade, ter que procurar pessoas para resolverem os problemas. É muito difícil o povo entender que o Bolsonaro fará merdas se a esquerda nunca deixar ele fazer merda. Isso parece muito estranho, não que eu esteja desejando que ele faça merda, muito pelo contrário, eu já falei aqui que eu gostaria que ele metesse o pé na bunda de toda a elite, governasse pro povo e ainda prometi que eu vou pra frente da casa dele, pegar uma coroa e gritar Bolsonaro é meu rei, mas obviamente não é isso que ele tem feito. Ele tem feito várias propostas imbecis e essas propostas imbecis estão sendo revogadas por ele mesmo porque a esquerda está fazendo uma crítica. Então coisas do tipo colocar corrupto no governo não pode criticar. Tem que deixar. O Bolsonaro vai dar foro privilegiado para o Temer. Vai entrar a mídia toda criticando. Não pode. Tem que deixar acontecer para criticar depois. Porque se deixar acontecer, pode ser que ele revogue isso e ainda fale, olha, eu não mexo com corrupto. Acreditem. Pode ser que tudo isso que ele faria agora, mas ele não está fazendo. Exatamente porque a crítica está falando, na hora que chegar entre os eleitores dele, ele vai falar, não, onde que eu ia chamar um corrupto para o meu ministério? Quando eu descobri que ele era corrupto, eu voltei atrás. Onde que eu ia acabar com o Ministério do Trabalho? Não. Depois eu pensei bem, o pessoal mandou mensagem para mim falando, não cabe não que nós votamos no C. Eu falei, não, povo de bem, pessoas de bem. Voltei atrás. Onde que eu ia acabar com o Ministério da Agricultura? Não ia acabar não. Na hora que eu pensei direitinho, eu voltei atrás. Que nada, ele voltou atrás por causa da crítica. Mas ele vai falar com seus eleitores que ele voltou atrás por consciência própria. Então, deixa a consciência dele fazer coisa errada, gente. Isso é muito importante. Otoniel Souza, Léo, Otoniel Souza, faz falta uma plataforma comum para a esquerda, uma estratégia orquestrada a modo do Boaventura Souza, esquerda no mundo, univos. Olha, Otoniel Souza, o grande problema da esquerda é que ela ainda não se entendeu como uma esquerda. No Brasil a gente tem a esquerda trabalhadora, a esquerda revolucionária, a esquerda caviar, a esquerda cheirosinha, a esquerda longe de corrupção, a esquerda moralista. E cada bloquinho de esquerda fica aí gritando os seus ideais. E o pior, esses bloquinhos de esquerda se atacam. Isso é muito complicado, muito bizarro. Esses bloquinhos de esquerda se atacam. E isso só faz a esquerda cair de tamanho, só vai fazendo a esquerda aos poucos ir sendo destruída aí pelo bolsonarismo, pelo radicalismo. Falta, sim, de alguma forma a gente precisa unir os ideais de esquerda, unir as pessoas de esquerda em uma frente ampla. E eu acho que a maior oportunidade que existe para unir a esquerda numa frente ampla é exatamente o bolsonarismo. Mas não é a esquerda trabalhando pro Bolsonaro, é a esquerda trabalhando agora para fazer uma frente crítica ao Bolsonaro, mas deixando o Bolsonaro ser criticado. Eu acho que isso é muito importante. O colega está perguntando se o Moro é maçom e se o Moro é maçom e se o Bolsonaro se o Moro é maçom e se o Temer, me parece, é maçom. Eu acho que sim. Acho que esses caras aí são maçons. Eu não sei se isso tem alguma relação com o que está acontecendo, mas eu acho que são sim. O Mourão me parece que estava lá dando palestra dentro da maçonaria, mas eu não acredito nessas coisas aí que seria a maçonaria dona de todo o problema, não. A direita não é dividida, eles têm consciência de classe. O grande problema é que a direita consegue criar um produto que é um produto bem bizarro, que é o pobre de direita. Isso é bem complexo. Que besteira esse negócio de maçonaria. Heavy Metal 9404. Não, tem muita teoria, Heavy Metal, tem muita teoria por detrás disso, tem muita conspiração, tem gente que acredita que essas sociedades secretas aí estariam fazendo uma grande conspiração. Mas tem muita gente da maçonaria que é progressista. Que eu acho que não... É porque coincide, né, gente? Olha, vamos pensar. Esse governo foi financiado para representar os interesses dos ricos. O fato é que tem muito rico na maçonaria. Aí coincide o fato das elites estarem financiando esse governo Bolsonaro e esse governo Bolsonaro
representar as elites, e tem muita gente das elites na maçonaria, eu vejo isso. Eu não consigo ver que existe aí um complô da instituição maçonaria para fazer isso, não. Zenoide Chover, Léo é um escroto. Ele não gosta de mim, o Zenoide, ele deve gostar do Kim categoria. Melhor ser maçom que ladrão. Imagina o Eric Azevedo, que maçom, vou contar para você, existiam, né, várias doutrinas cristãs logo após o nascimento do cristianismo, e o Marcion era um teórico que criou a doutrina que hoje é utilizada pelos testemunhas de Jeová, a doutrina que Jesus seria simplesmente o intermediário entre o homem e Deus, e não o Filho de Deus. Você só esqueceu o I aí. Melhor ser Marcion que ladrão. Eu agora não sei se existe qualquer relação entre ser maçom e ser ou não ser ladrão, porque o Temer é maçom. Então, assim, é bem complexo. Maçonaria, besteira, nada. Veja os comentários no YouTube. O que eu dou dica para vocês é isso, tá, gente? Quem quiser saber mais sobre maçonaria, partam para os documentários. Coisas que eu não gosto de falar aqui são coisas controversas, porque elas acabam agredindo algumas pessoas. Então eu só falo, olha, faz o seguinte, procurem aí sobre maçonaria, quem quiser saber sobre sociedades secretas, eu recomendo com toda sinceridade, procurem. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque como a gente não vai conseguir mudar absolutamente nada a partir disso, eu acho que a gente não vai mudar a política brasileira criticando a maçonaria, não é por aí. Como a gente não vai mudar nada a partir disso, não adianta. Eu acho que se a maçonaria estiver por detrás do que está acontecendo, a única forma que a gente tem de resolver o problema é fortalecendo a comunicação da esquerda para neutralizar a comunicação da maçonaria. Vocês não acham que a gente vai pegar e fazer uma guerra armada contra a maçonaria? Não vai funcionar, né? Porque os caras são bem ricos. Então, a gente neutraliza a comunicação da maçonaria, alcança a população mais pobre, gera consciência de classe, gera conhecimento político e, a partir daí, inverte o que está acontecendo. O bom é que o Escola Sem Partido eu acho que não vai funcionar para a internet, né? Então, eu posso fazer os meus vídeos aqui e continuar doutrinando, né? Porque é até interessante que a Elika Takimoto falou que ela deu uma tuitada assim: amanhã cedo tenho que doutrinar meus alunos. Paula Porfírio. Léo, temo pela Amazônia e pelos movimentos sociais, como despejos de comunidades, MST e outra. Se criminaliza as manifestações, ficamos de mãos atadas. Não, Paula. Por quê? Porque hoje a manifestação é uma forma de chamar atenção. Veja bem, a manifestação não tem valor nenhum mais, gente. O povo só não percebeu isso. A manifestação de rua antes existia para chamar a atenção. Antes não. A manifestação de rua só existe para fazer algo a favor das elites. Você pode fazer a manifestação gigantesca. Você faz em São Paulo, o resto do Brasil não fica sabendo porque a Globo esconde. Então, manifestação de rua, ela não tem esse poder que as pessoas acham que tem, mas paralisação tem. Então, coisa que, olha, pode criminalizar MST, pode criminalizar tudo. Se as esquerdas se unirem e o povo começar a ser agredido, precisa esperar o povo ter um pouquinho de consciência de classe, tá? É muito importante. Quando o povo começar a perceber o que está acontecendo, se o povo se unir contra o que está acontecendo, uma paralisação derruba o governo, porque o governo depende do trabalho do povo. Mas tentar ir para a rua, quebrar coisas, isso não resolve nada mais, não. Eu vou falar com toda sinceridade, o modus operandi do MST e do MTST é arcaico. Não que não seja legítimo, mas é arcaico. Por quê? Antigamente, quando eles faziam uma invasão, o que eles estavam fazendo naquele momento era chamar a atenção da imprensa para o lado deles. Naquele momento, a imprensa estava do lado deles porque a imprensa queria ficar contra o governo. Hoje, a coisa inverteu. Hoje, a imprensa é contra o MST. Então, toda vez que o MST faz uma invasão que antigamente servia para chamar a atenção para a causa deles, agora serve como atenção para a causa do dono da terra. Por incrível que pareça, o MST não percebeu isso. A coisa virou completamente, porque hoje as terras hoje são de ruralistas que financiam as emissoras de televisão. Então, se tem uma invasão de terras, o que acontece? Imediatamente as emissoras de televisão vão fazer uma notícia
a favor dos donos das terras. Aí eles chamam de invasão. Olha como é que funciona. Como é que funciona o esquema de beneficiamento da Rede Globo e dos demais canais de mídia aos donos de terras. Antigamente, quando a intenção era chantagear o governo, não era invasão, era ocupação. Olha só que interessante. Hoje, que as emissoras de televisão estão do lado dos ruralistas e contra os movimentos sociais, já não é mais ocupação, é invasão. Aí a reportagem já pinta o MST como sendo criminosos. Eu acho que o MST deveria partir para o diálogo, porque eu vou falar com vocês com toda a sinceridade. Eu escutei o depoimento de uma pessoa que conversou comigo do MST no julgamento em segunda instância do Lula, que eu falo, olha, invasão nenhuma vai contar a história que aquele cara contou para mim. Por isso que eu acho que hoje, se o MST fizesse um trabalho de comunicação, levasse as histórias daquelas famílias para o povo conhecer, o cara contou para mim uma coisa que eu fiquei impressionado. Todo eleitor do Bolsonaro acha que o que o MST quer é simplesmente chegar lá e tomar terra dos outros. O Bolsonaro conseguiu mostrar isso. Tem que trabalhar numa contra-argumentação. Esse camarada que eu conheci, ele contou para mim que antes todo mundo da família dele tinha um pedacinho de terra. O governo Fernando Henrique e o governo Collor criaram condições para que todo pequeno agricultor perdesse suas terras para grandes ruralistas. Então eu acho que hoje esse modo do MST, do MTST, o modo deles trabalhar está muito arcaico. Por quê? Eles chegam, fazem a ocupação. A televisão vende como invasão. O que acontece é o sentido inverso. O povo pega a raiva deles, pensando que eles estão invadindo alguma coisa de alguém que é legítimo. Então, se eles trabalhassem de uma forma, digamos que mais concentrada na comunicação para sensibilizar a população a respeito da causa deles, por exemplo, vocês lembram o que o movimento Gota d'Água fez? O movimento Gota d'Água conseguiu inverter completamente uma situação. Uma hidrelétrica que estava sendo construída para beneficiar todo o Brasil se tornou um monstro na sociedade brasileira. Por quê? Porque os empresários que não queriam aquela hidrelétrica gerando energia, eles financiaram uma comunicação para falar que hidrelétrica é mal e que estava tirando determinadas comunidades da região para inundar de água. Comunicação é tudo, gente. Não adianta fazer lá um movimento de ocupação de alguma fazenda, isso não adianta, não. Comunicação para sensibilizar as pessoas tem muito mais valor. Muito obrigado mais uma vez, Paula Porfírio. Olavo Pinto Sebento, estopa, Congresso é a cara do Brasil. Por que só 20% do Congresso é de esquerda? Por que essa distorção? Olavo Pinto Sebento, olha, nessa eleição ficou bem claro. O Congresso de direita, ele consegue muita grana para se eleger. No momento que o Congresso de direita é eleito, ele tem que representar quem tem dinheiro, ruralistas, empresários, são avãs, são envenenadores de alimentos. Já o Congresso de esquerda, ele luta sem dinheiro, né? É uma campanha sem dinheiro, é uma peleja danada. O Congresso de direita, ele se formou nessas últimas eleições agora com fake news. A Dilma estava em primeiro lugar em Minas, no Senado. Ela foi para quarto por causa do ataque de fake news. Isso aconteceu com o Suplicy em São Paulo, para você ter uma ideia. Como que a gente pode imaginar um Congresso de esquerda se o povo está extremamente alienado, acreditando em tudo que a direita fala? Então, sem comunicação não adianta. Primeiro comunicação, depois a gente pensa em outras coisas. Muito obrigado, Patrícia S. Léo, acredita que a escola sem partido vai passar? Os alunos estão desrespeitando professores. Falta estrutura, escola e merenda. E só sabem mentira. Patrícia, a intenção da escola sem partido é uma intenção um pouco maior. O Paulo Guedes e outros empresários ligados ao Bolsonaro, eles estão tentando reverter a educação presencial para a educação à distância. A escola sem partido é simplesmente um pivô de todo um esquema que está sendo criado para que o dinheiro público que hoje é investido no salário dos professores e nas escolas vá diretamente para empresas privadas. Qual que é a intenção? Primeiro, cria-se uma percepção popular de que o professor é ruim. Na sequência, você cria a ideia de que aprendendo de casa, o aluno vai receber somente o conteúdo puro, o conteúdo não carregado de ideologia.
No terceiro momento, você vai migrando a escola regular presencial para a escola à distância. Na escola à distância, a escola já acontece naturalmente de uma forma gravada. Você tem lá as videoaulas, por exemplo, do segundo grau, a pessoa está em casa, ela assiste a videoaula do segundo grau e não vai ter doutrinação ideológica. Não estão lutando contra conteúdo ideológico nas escolas. Eles estão criando, na verdade, uma forma de acabar com a escola presencial e transformar o sistema de ensino brasileiro num sistema à distância, porque os empresários que estão com o Bolsonaro hoje já são os donos dessas estruturas de educação à distância que a gente tem no Brasil. Então, a coisa é muito maior do que tão somente controlar os professores ideologicamente. Criar um projeto de escola sem partido é o primeiro passo para, na sequência, usar isso como justificativa para converter a educação presencial no Brasil em educação à distância. Por quê? A educação à distância vai beneficiar muito esses empresários que estão do lado do Bolsonaro e também a educação é uma oportunidade para o governo diminuir o orçamento em educação e, com isso, conseguir diminuir aí os impostos que os mais ricos pagam. Então, eu acho que passa. Vou ser bem sincero, eu acho que passa porque faz parte de um grande esquema das elites. Eles vão tentar passar isso durante o governo do Temer, exatamente para não criar muita impopularidade sobre o Bolsonaro, mas eu acho que o ideal seria brigar para que isso seja votado durante o governo Bolsonaro. É importante que essas coisas bizarras fiquem nas costas do Bolsonaro e não nas costas do Temer, porque senão fica muito fácil, né? Tipo assim, reforma da Previdência, só sem partido, tudo de ruim fica nas costas do Temer. Aí o Bolsonaro pode falar, não, era o Temer, e tem mais, o Temer veio do PT, o Temer trabalhando de embaixador do Bolsonaro lá na Itália, e o Bolsonaro vai falar, o Temer é vice da Dilma, é vice do PT, tudo governo PT. A reforma da Previdência, não, governo do PT. A escola sem partido, governo do PT. Reforma trabalhista, governo do PT. O eleitor dele acredita. Hoje, o eleitor do Bolsonaro fala que, o eleitor do Bolsonaro fala hoje que nós tivemos 16 anos de governo do PT. Ou seja, o eleitor do Bolsonaro já foi doutrinado o suficiente para acreditar que o governo Temer foi um governo do PT. Então, assim, é falta de comunicação. Está ficando bem caro a falta de comunicação do eleitor, essa falta de comunicação da esquerda que está permitindo que o eleitor do Bolsonaro seja extremamente alienado. Promos Produtora. Beleza, Léo? Você que curte rock e política, dá umas olhadas nos projetos marginais vermelhos de músicas autorais no Apoia-se. É proibida para fãs revolts de Pink Floyd. Instagram, Marginais Vermelhos. Deixa eu copiar aqui, Marginais Vermelhos. É uma banda sua? Eu não entendi que projeto é esse. Eu tô querendo montar uma banda de rock. Eu prometi que assim que acabassem essas eleições, eu ia montar uma banda de rock. Agora, assim que eu terminar os compromissos acadêmicos, eu vou começar a treinar nessas férias. Vão ser as primeiras férias que eu vou ter aí, que eu vou poder dedicar alguma coisa diferente de estudos. Léo, que recado você acha que Lula vai mandar amanhã? Não sei, não faço nem ideia. Comunismo do PT, 70 milhões de mortos na China. Ai, meu Deus. Macho peludo. Tá vendo, gente? É por isso aqui que eu falo que falta de comunicação permite esse tipo de coisa acontecer. Comunismo... Tá bom, faz o seguinte. Você vai pegar aí o governo do PT e vai falar, dentro do governo do PT, o que foi uma atitude comunista. Porque, olha, o governo do PT é criticado porque criou condições para que as empresas privadas buscassem dinheiro no BNDES. Peraí, empresas privadas buscaram dinheiro no BNDES para crescer. No comunismo, os fatores de produção são do Estado. Você está querendo dizer que o governo que mais criou condições para a iniciativa privada dentro do Brasil é um governo comunista? É antagônico, é imbecil. É uma coisa extremamente imbecil imaginar que uma pessoa consegue olhar o governo que... Olha, a Dilma chegou ao ponto de, durante a crise, dar isenção fiscal para as empresas produzirem mais no Brasil. A Dilma deu isenção, deu renúncia fiscal do IPI para as empresas produzirem linha branca e automóveis, mais coisas. É esse o governo que a gente tem um cara aqui chamando de comunista. Isso mesmo, retrata, exclui a mensagem, excluiu a tempo.
Tá perdoado. Macho peludo. Agora rapa o pelo e vê se deixa crescer um pouco o cérebro. O governo menos comunista que a gente teve na América Latina, macho peludo, foi o governo do PT. Deixa de ser bobo. Comunismo é a propriedade comum dos fatores de produção. Vamos pensar o seguinte, pensa na fábrica da Fiat. Não tem Fiat, tem Fábrica Brasileira de Automóveis Quadradinhos. Aí todos os fatores de produção são do Estado. Pensa numa fábrica de alimentos, Friboi. Não tem a Friboi. Tem a Free Brasil. Todos os fatores de produção são do Estado. No Brasil foi o contrário. Quando a pessoa fala comigo que o PT é comunismo, eu penso, por que esse cara não procura só a informação básica a respeito do que é o comunismo? Porque o que o PT fez foi exatamente o contrário, foi incentivar a iniciativa privada, e o mesmo PT que é criticado por incentivar a iniciativa privada, que eles falam que o PT criou condições para que várias empresas gigantes crescessem no Brasil e começassem a se corromper, ele é criticado por ser comunista. Peraí, o mesmo partido que é criticado por promover o crescimento de empresas privadas é criticado por ser contra empresas privadas. Ah, não, gente. Olha, macho peludo. Bolsonaro já ganhou. Você não precisa continuar bobo. Agora que o Bolsonaro... Vamos fazer um acordo, todo eleitor do Bolsonaro que está aí, vou fazer um acordo com vocês. Todo mundo que votou no Bolsonaro já ganhou. Não precisa mais insistir em coisas sem sentido. Agora que o Bolsonaro já ganhou, ninguém tira o Bolsonaro de lá, ele já é o presidente, fiquem tranquilos. Vamos agora falar coisa séria? Vamos falar sobre o que é comunismo de uma forma séria. Vamos falar sobre o crescimento econômico no governo do PT de uma forma séria. Não tem mais nada a perder. Bolsonaro já ganhou, já não tem mais por que continuar com essa bobeira. O que eu penso é isso. Vamos crescer politicamente e intelectualmente. O objetivo já foi alcançado. Vocês conseguiram tirar o PT do poder. Leonardo Estopa tá aqui, batendo palma. Eu não acreditava que isso aconteceria. Eu menosprezei a imbecilidade do povo brasileiro. Eu não contava mesmo que na reta final as igrejas fossem abraçar a campanha do Bolsonaro. Para mim, eles seriam Alckmin e o Alckmin passaria em cima do Bolsonaro. Errei nesse sentido. Mas quer saber de uma coisa? Eu perdi. Bolsonaro foi eleito. Vocês, eleitores do Bolsonaro, vocês venceram. Agora que vocês venceram, só daqui a 4 anos que vocês precisam voltar a falar mentira. Vocês só vão precisar falar bobeira de novo só daqui a 4 anos. Então vamos fazer um combinado? De agora até o meio do ano de 2022, vamos falar coisas conforme elas são faladas dentro das universidades do mundo inteiro. Vamos falar a respeito dos termos econômicos conforme eles são usados no mundo inteiro. Vamos parar com essa história de lobo mau. Vamos convencionar uma coisa entre nós aqui. Bolsonaro foi um mestre. Aquela história que ele criou do kit gay fez ele ser eleito. Mas vamos chegar à conclusão que foi mentira? Isso é muito importante. Por quê? Dessa forma vocês vão conseguir evoluir. Olha, é mais ou menos assim. Vocês vão poder falar, quer saber de uma coisa? Bolsonaro foi foda, né? Bolsonaro enganou todo mundo com a história do kit gay, a história da mamadeira da piroca, mas ele enganou. Porque aí vocês conseguem evoluir. Isso é muito importante. No momento que vocês perceberem que vocês venceram, vocês podem comemorar a vitória, mas o Bolsonaro falou mentira, vocês conseguem evoluir. Vocês vão mostrar que vocês não foram feitos de bobo. Eu vou dar uma dica para vocês com toda a sinceridade, porque agora muito eleitor do Bolsonaro vai ser ridicularizado. Eu vou dar uma dica para vocês, até uma escapatória, principalmente os que estão participando aqui. Fala assim, olha, durante todo o tempo eu soube que não existia kit gay, mas eu queria tirar o PT do poder. Vocês vão evoluir com isso. Eu prometo para vocês. E vocês não são obrigados a continuarem lúcidos na campanha de 2022. Na campanha de 2022, a piração pode voltar, vocês podem querer votar no Bolsonaro, indiferente de qualquer coisa, pode voltar a acreditar no kit gay, podem compartilhar mamadeira de piroca, pode fazer isso tudo, mas pelo menos durante esse período de agora, até o meio do ano de 2022, quando a campanha for começar de novo, vamos ser sensatos, vamos parar de falar de comunismo, kit gay, vamos parar de bobeira, gente. Né? Seriedade. Isso permite até que vocês consigam evoluir. Deixa eu agradecer o Superchat, chamar as pessoas que estão no Facebook para participarem com a gente aqui no YouTube, isso é muito importante. Aí no Facebook está um pouquinho embaçado, gente, sem
qualidade de vídeo. Então, por isso, se vocês puderem vir participar com a gente aqui no YouTube, aqui a qualidade é um pouco melhor. Rosângela Frederick, Léo, tem um ótimo comentarista que está no Face e que creio que possa contribuir muito para essa nossa luta de conscientizar pessoas e divulgar a verdade. Deixa eu ver se eu abro aqui para eu fazer uma... Rogério Anita Blian. Deixa eu ver aqui. Rogério Anita Blian. Eu não conheço o trabalho dele, mas eu vou colocar para vocês, porque se a Rosângela Frederick falou aqui, pode ser que seja uma boa pegada para o pessoal. Está aqui, Rogério Anita Blian. Então, vamos, pessoal, conhecer o trabalho dele. Olha que interessante, é amigo dos meus amigos. Ele tem aqui o Léo Atucci, ele tem Gustavo Conde, ele tem a Sheila Greco, super engraçada a Sheila. De vez em quando eu vejo os comentários dela, eu morro de rir, com toda a sinceridade. Ela é ácida. Muito obrigado, então. Eu deixei esse comentáriozinho. Muito obrigado, Rosângela Frederico. Eu tinha deixado esse comentário aqui, acabou que eu não falei nada. Bolsonaro quer privatizar tudo. Isso aí é coisa sem volta, né? Se o Bolsonaro privatizar a BR, não dá para voltar atrás depois. Então, eu até concordo que tem que criticar e lutar até o último momento para inverter, mas é difícil, gente, porque isso aí é dívida de campanha de privatização, vai ser bem difícil o Bolsonaro voltar atrás. Muito importante que a esquerda lute até o fim contra isso, para depois poder falar que lutou contra, mas a gente precisa admitir que é bem difícil reverter isso. Muito obrigado, Rosângela, pelo comentário, muito obrigado pela sugestão, muito obrigado pelo superchat, pessoal que puder compartilhar aí nos WhatsApps e Twitters para a gente aumentar o alcance. Bolso se elegeu na malandragem, exatamente, ele se elegeu na malandragem, mas vocês não precisam acreditar que o que ele falou é verdade, gente, isso é que é o mais importante, essa coisa aí de comunismo, chega, já deu, gente. Vocês de esquerda chegam ao ridículo. João Gustavo Valim Vieira. Você tem que explicar por quê, João. Porque, olha, só falar que a gente chega ao ridículo, explica muita coisa. Por exemplo, eu falo que a direita chega ao ridículo, e quando eu falo do pobre de direita, que o rico de direita faz sentido. O rico de direita o pobre de direita chega ao ridículo de aplaudir o fim do Ministério do Trabalho, como se ele não fosse trabalhar e não fosse precisar de uma fiscalização relacionada à segurança do trabalho, de uma fiscalização relacionada ao trabalho escravo. Eu dou motivos. Agora, se você conseguir falar aí por que a esquerda chega a ser ridícula, né, fica mais fácil para a gente. Bolsonaro quer privatizar a distribuição da Petrobras, não o núcleo. Tá? Thales Machali, pode ter certeza que vai privatizar absolutamente tudo, tá? Vai comendo pelas beiradas e chega à distribuição, obviamente. Roberto de Souza, Léo, dizem que eleitores do Bozo é igual burregão. Quem que é burregão? Deixa eu ver se eu trago mais comentários aqui. João Gustavo Valium Vieira, você tá certo, babaca. Esse negócio do babaca é até engraçado, né? Que hoje eu fico pensando como que vai ser interessante quando o Temer ganhar realmente o foro privilegiado do Bolsonaro, que a gente vai poder inverter tudo que o babaca tudo que aconteceu contra o PT, a gente vai poder inverter para o eleitor do Bolsonaro, né? Então eu já imagino eu falando com o eleitor do Bolsonaro, o Temer tá solto, babaca, porque Bolsonaro seria contra a corrupção, mas tá enchendo de corrupto lá. O que você acha do Senado aprovar a lei pró ficha suja? Eu não sei o que é lei pró ficha suja. Deve ser revogação da lei da ficha limpa. Deixa eu ver aqui. Johnny Moura. Formei em engenharia civil pelo ProUni e nos agradecimentos do TCC. Mencionei agradecimentos a Lula e ao Haddad. Foi justo? Johnny Moura. Eu acho que sim, o Johnny Moura. Eu vou te contar a minha história. Quando a minha primeira faculdade, que eu comecei a fazer em São Paulo, foi produção de cinema. Sempre gostei muito dessa área de cinema. Eu não consegui financiamento. Eu acho engraçado, né? Porque os eleitores do Bolsonaro falam que o ProUni não foi o Haddad que criou, porque antes tinha o crédito educativo. Aí o desafio que eu faço é o seguinte, olha, me conta uma pessoa que formou pelo crédito educativo. Você conhecer alguém, né? Porque ninguém conhece. Não tinha o crédito educativo. Então, tudo bem, até tinha, mas não tinha dinheiro no crédito educativo. Então, assim, o crédito educativo atendia o quê? 50 pessoas no Brasil inteiro? Porque eu não conheço ninguém que se formou. E eu, naquela época, não consegui, com toda a sinceridade, Johnny,
fazer o curso, eu poderia ter perdido muitas oportunidades, tá? Isso é muito importante. Deixei de ter muitas oportunidades na área de cinema exatamente por falta de preparação, formação e formação também, não apenas o diploma, mas o conhecimento que eu poderia ter conquistado se eu tivesse tido condições de ficar até o final daquele curso. Os brasileiros não querem guerra. Lula livre fala paizão, os bozos não reconhecem a preocupação mundial com o nosso momento. Vivem tirando sarro. É como se os bozos fossem os mestrados, na verdade, e o mundo fosse uma massa de alienados comunistas. Exatamente. Isso aí que você falou faz tudo. É mais ou menos, fala tudo. É mais ou menos assim. Aqui no Brasil nós temos a concentração de um contingente intelectual assim incomparável, né? O resto do mundo está todo errado. Mas o eleitor do Bolsonaro aqui no Brasil tá certo, né? O mundo que está errado. Hamilton Carvalho, vocês amam a Deus? Sabe, Hamilton, olha, eu não vou criticar e não vou falar, porque tem várias pessoas aqui. Eu só acho interessante quando a gente tem o amar a Deus como preposição, preposicionado. Você já parou para pensar que não precisa disso? Né? Isso é uma imposição de padres, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Precisa disso não. Para começar, aqui na Bíblia não está assim, porque a Bíblia foi escrita em aramaico e grego. Então significa que não tem nada disso. Isso aí é um estilo das igrejas para querer dizer que Deus falava difícil. Muito pelo contrário, a Bíblia foi escrita por pessoas humildes. Uma das pessoas cultas que trabalhou na escrita da Bíblia foi Paulo. Mas tirando Paulo, muitas outras pessoas foram humildes. E essa coisa aí de amar a Deus é um vício que a gente tem no Brasil que nem precisa. Isso aí é um objeto preposicionado. Vocês amam Deus? Pode falar assim. Fica mais popular, fica mais tranquilo e mostra que a pergunta está vindo de você e não daquele pastor ou daquele padre que falou com você. Precisamos amar a Deus. Não. Faz o seguinte, quando o Hamilton estiver perguntando, pergunta do jeito que você pergunta. Olha, você gosta de água? Da mesma forma, você ama Deus? Acabou aí, não precisa da preposição, não. Eu amo Deus. E eu te falo, todos amam Deus. O detalhe é que cada um coloca Deus num lugar diferente. Né? Algumas pessoas no Brasil, por exemplo, procuram um Deus da tortura, o Deus da morte. Né? Então, o detalhe está aí. PT é soberania e progresso. Webmaster Souza. Temer tem foro até 31/12. Babaca. Não, babaca. Temer vai ser embaixador brasileiro na Itália? Babaca. E assim, fico triste, né, se isso realmente acontecer, mas existe uma probabilidade muito grande disso acontecer? Babaca. Se Deus existisse como se descreve na Bíblia, não presta. Valéria Boneca. Se Deus existisse como se descreve na Bíblia, não presta. O PT tá certo, né, Léo? João Dias. Olha, se o PT está certo ou está errado, isso é uma coisa que o PT tem que refletir, as urnas precisam refletir. O que eu gosto de falar muito aqui, João Dias, é o seguinte, o PT é o partido que mais me representa. A mim e a todos vocês que estão assistindo aqui. Porque a gente precisa convir que as políticas que servem ao dono da Havan, tá vendo? Eu também usei o preposicionado aqui, tá vendo, colega? Olha, não precisava. Eu falei as políticas que servem ao dono da Havan, mas eu poderia falar diretamente, as políticas que servem o dono da Havan não podem ser as mesmas políticas que servem o trabalhador lá da ponta, ou seja, o empregado da Havan. Então, olha, se o PT tá certo ou tá errado, eu não sei. Só sei que se eu tiver que escolher para mim entre as políticas liberais propostas pelo dono da Havan, Bolsonaro e sua equipe, ou as políticas propostas pelo PT, se eu prestar atenção em quem são meus amigos, quem são as pessoas que estão no meu entorno, eu tenho certeza que as políticas do PT vão atender muito mais. Agora, se você quiser buscar, mas mensalão, teve isso, triplex... Estou falando de políticas, eu não estou aqui para falar sobre o que a Globo fala, eu estou aqui para falar sobre a parte que a Globo não fala, sobre políticas econômicas, modos de governo, enfim, estou aqui para falar sobre o que realmente importa na escolha de um administrador. Se você acha mesmo que você vai conseguir achar um cara que vai resolver o problema porque ele não rouba, se simplesmente não roubar for solucionar o problema, vou te dar uma dica.
Na hora que você tiver um problema na família e estiver correndo atrás de um médico, não procura um médico, não, procura um cara honesto. Fala assim, não, vai operar minha mãe, vai operar minha filha, meu filho. Ou você já roubou? Não, sou extremamente honesto. Beleza, vai lá e mete a faca na minha... Faz a cirurgia lá. Não, eu acho que existe algo além desse critério aí de corrupção. Para mim, o critério mais importante é qual o resultado da administração desse governo na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. E o que eu consigo ver é que na vida das pessoas que estão ao meu redor, o resultado das políticas do PT é muito melhor. Agora, quiser ficar buzinando aí, ó, ladrão, ó, Lula, que não sei o que, PT rouba, mensalão. Meu amigo, com mensalão, com triplex, com sítio, eu prefiro muito mais ter condições de trabalho, comida para as pessoas que não têm condições de conseguir comida por conta própria, Brasil soberano, indústria bombando, PIB crescendo. Prefiro muito mais isso do que um país na merda com o cara falando lá, o negócio é ser honesto, negócio é ser honesto. Beleza, continua aí na sua honestidade e mata o povo de fome. Beleza. E aí, enquanto ele está lá, o negócio é ser honesto. O grupo de ministros que ele está colocando lá são pessoas envolvidas em corrupção há muito tempo. Então, são pontos aí que o tio Léo usa para criticar esse ponto de vista loucão aí de quem acha que tem que ficar com essa prosinha aí de honestidade, honestidade, que não sei o quê. E eu queria agradecer a todos vocês pela participação de vocês aqui hoje. Queria lembrar que nesse momento começa a reprise dessa transmissão, o que significa que você não pode desligar o computador agora, você tem que ajudar aí compartilhando a reprise, participando do bate-papo da reprise. Então, muito obrigado, pessoal.